Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da manga. A manga é uma fruta consumida mundialmente e muito cultivada aqui no Brasil. Inicialmente era produzida apenas no estado de São Paulo, mas depois seguiu para os polos de agricultura irrigada no Nordeste. E segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, que é a Abrafrutas, ela foi a variedade mais exportada em 2021, com embarque de 270 mil toneladas, um aumento de 12% em relação a 2020. Além do volume, também foi o produto com maior valor agregado, cerca de 248 milhões de dólares. O Vale do São Francisco, localizado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, correspondeu por quase 90% deste montante, sendo mais cultivadas as do tipo sem fibras, como a Kate, King e Palmer. Tanto protagonismo exige cuidados especiais para garantir boas safras, isso o ano todo, e, claro, melhor preço nas vendas. Um dos fatores limitantes é que deve ser levado em consideração no cultivo é as condições climáticas. Lá no Vale do São Francisco, Juazeiro, que fica no Ceará, e Petrolina, que fica em Pernambuco, houve problemas com grande quantidade de chuvas, já que isso não é comum nessas regiões. Foi verificado muitos casos de doenças fúngicas, principalmente pós-colheita. Problemas como esses atrapalham a produção e, principalmente, prejudicam a exportação, que exige alto grau de qualidade, cor do fruto, resistência ao transporte, uniformidade e tamanho. Lá no Vale do São Francisco, cerca de 90% das grandes empresas do setor e que cultivam manga atuam para exportação, ficando apenas uma fatia de 10% para atender o mercado interno, como o próprio Nordeste e São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E agora vamos falar sobre o mercado de bioinsumos. Os bioinsumos, eles representam um importante movimento em direção à agricultura do futuro. São biodegradáveis, têm toxicidade mínima e não deixam resíduos prejudiciais nos alimentos ou no solo, pois são produzidos a partir de micro-organismos, materiais vegetais orgânicos ou naturais. A adoção de biológicos na área plantada de soja no Brasil foi de 4% para 28% entre 2016 e 2021, um crescimento de 40% ao ano. A pesquisa Market Overview Biological Products da BIPSPARC, ela aponta que as culturas de algodão e soja são as que mais utilizam insumos biológicos, com participação de 67% para o algodão e 28% a soja. O feijão ocupa um percentual de 19% e o milho 13%. Isso reforça o potencial do setor, que ganha espaço rapidamente diante desse cenário próspero. E em 2020 foi criado o Programa Nacional de Bioinsumos e estima-se que até 2025 o Brasil se torne o segundo maior mercado do segmento. E agora eu vou comentar sobre condições climáticas, aumento acelerado da temperatura. Segundo o 6º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, o crescimento acelerado da temperatura média global em 2021. A alta foi de 1,59 graus Celsius. E as mudanças climáticas causadas pelo fenômeno preocupam o planeta, principalmente o agronegócio. Segundo a pesquisa sobre cultura da soja, realizada pela Climate Fieldview, esta é a maior preocupação de 72% dos produtores de soja. Não à toa, as alterações nos padrões de temperatura, regime de chuvas e outros parâmetros meteorológicos já estão impactando a produção agrícola global. O IPCC aponta que esses fenômenos são resultado do desequilíbrio ambiental
provocado por atividades humanas. Segundo o relatório, a temperatura global aumentará 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2052. E caso a comunidade mundial tome atitudes, ou seja, mais prejuízos. Por exemplo, a Europa enfrenta a pior seca dos últimos 500 anos e viu mais de 270 mil hectares serem atingidos por incêndios florestais. Aqui no Brasil, a estimativa é que a instabilidade climática tenha causado prejuízo de cerca de 72 bilhões de reais na safra de soja 2021-2022, que é a principal commodity produzida no país. E agora vamos comentar sobre o aumento da demanda de alimentos. Além das estimativas de aumento da temperatura média global e suas consequências para o setor agrícola, o produtor ainda precisa lidar com outro desafio, o aumento da demanda por produtos agrícolas. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção agrícola precisa crescer 70% até 2050 para atender às necessidades de uma população mundial estimada em 9,8 bilhões de pessoas. E diante desse cenário, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa aponta a convergência tecnológica e a adoção de sistemas de produção agrícolas mais sustentáveis como algumas das mega tendências que devem guiar os agricultores brasileiros até 2030. Na prática, além de adotar práticas de cultivos mais sustentáveis, como sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, rotação de cultura e sistema de plantio direto, o produtor também precisa investir na digitalização do campo, ou seja, na convergência tecnológica da fazenda. E isso significa que o agricultor precisa adotar sistemas integrados, ciência de dados, softwares de gestão, inteligência artificial, entre outros. Existem recursos da agricultura de precisão e de agricultura digital para otimizar a gestão e o manejo da lavoura. Como resultado, é possível criar estratégias mais assertivas para aumentar a produtividade por hectare, usar os recursos ambientais de forma mais eficiente, melhorar a rentabilidade da safra e se planejar para proteger as lavouras de grandes adversidades climáticas. E agora vamos ver como estão as estimativas da demanda por produtos agrícolas. Além das estimativas de aumento da temperatura média global e suas consequências para o setor agrícola, o produtor ainda precisa lidar com outro desafio, o aumento da demanda por produtos agrícolas. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção agrícola precisa crescer quase 70% até 2050 e atender às necessidades dessa população mundial, que está aí estimada na casa aí de 9,8 a quase 10 bilhões de pessoas. E esse cenário, a própria Embrapa aponta que a convergência tecnológica, com a adoção de tecnologia, sistema de produção agrícola sustentáveis, megas tendências que devem guiar os agricultores brasileiros até 2030. E o Brasil ele precisa adotar práticas de cultivos sustentáveis, sistema integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF, fazer rotação de cultura, fazer sistema de plantio direto, enfim, o nosso produtor tem que investir na, vamos dizer, internet, na digitalização do campo, ou seja, nós temos que fazer a nossa fazenda tecnológica. Isso significa que o agricultor tem que adotar sistemas integrados. Como a gente já tem visto aí, integração lavoura e pecuária tem dado resultados muito grandes, muito bons. Software de gestão, inteligência artificial, recursos da agricultura de precisão e da agricultura digital para otimizar gestão e o manejo da lavoura. Esses são resultados que é possível criar estratégias mais assertivas para aumentar a nossa produtividade e usar esses recursos ambientais de forma mais eficiente para melhorar a rentabilidade
e planejar e proteger as lavouras. E agora vamos falar sobre o mercado de frutas e hortaliças. A menor oferta de frutas e hortaliças registradas nos principais mercados atacadistas do país influenciaram na recuperação de preços de importantes produtos consumidos pelos brasileiros, de acordo com o 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização de Mercado Hortigranjeiro, o PROHORT, e que foi divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O comportamento de altas nas cotações foi verificada para batata, cenoura, cebola, banana, laranja, maçã e mamão, comercializadas nas principais centrais de abastecimento em setembro. O clima, as condições climáticas também trouxeram impacto para a oferta de cenoura no mercado atacadista. As chuvas frequentes dificultam a colheita, além de muitas vezes comprometerem a qualidade da raiz. O destaque foi para Minas Gerais, mais precisamente no município de São Gotardo, região que abastece vários estados do país. Para se ter uma ideia dessa importância ao longo deste ano, todas as 13 ceasas do Brasil, analisadas pela CONAB, em algum momento receberam cenouras da região de São Gotardo, de Minas Gerais. Entre as hortaliças, houve queda apenas nos preços da alface, uma vez que o tomate não apresentou tendência uniforme nas ceasas analisadas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o plantio da safra 21-22 e também sobre poluição. Nós voltamos já, é um minuto só. Desafio Ranger Navesa, a mais premiada, a líder de vendas, 4x4 completa, automática, por R$ 235.900 com taxa zero. Isso mesmo, 4x4 automática, por R$ 235.900 com taxa zero. E mais, descontos de até R$30 mil, bônus de até 20 mil na valorização do seu usado. Uma Ranger 2023 com taxa zero. Traga sua proposta, cobrimos qualquer oferta de qualquer marca. Corra pra Navesa. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Renova tudo Zema, sua rotina e sua casa merecem mais. Leve um refrigerador Consul 334 litros por parcelas de R$ 291,20 no carnezinho. Caixa amplificada Lennox, só R$ 499 à vista. Ofertas imperdíveis para você renovar tudo com a Zema. Leve uma Smart Tela 32 polegadas HD Multi em 15 parcelinhas de R$ 123 no carnê. Compre também pelo site, retire em uma das nossas lojas. Para você, por você, Zema. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E o Super Guia Médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais. Muito mais.
plataforma de bem-estar, loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o super plano. A nova Nissan Frontier está um test drive de você. Aproveite oferta imperdível com supervalorização de R$25 mil no seu usado. Faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do plantio da safra 21-22, em suma, da importância para o desenvolvimento do agronegócio verde e amarelo. Os 3 primeiros meses da atual safra, do Plano Safra, que foi iniciado em julho, já soma 115,9 bilhões de reais. O montante, como explica o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, representa um aumento de 23% em relação ao igual período da safra 2021, quando na época foram ofertados 94,5 bi. Do total, 80 bilhões foram liberados para operações de custeio, aumento de 55%, 23 bi para investimento, 6,9 bi para comercialização e 5,6 bilhões para industrialização. E entre os destaques estão os recursos a taxas controladas, o aumento de 52% dos financiamentos concedidos ao amparo da poupança rural. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e hoje nós vamos falar de um problema complicadíssimo. Nós vamos falar de logística. O Brasil, cada ano que passa, está produzindo mais e a logística está correndo atrás do prejuízo. Bom dia, Guido. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo bem. Pois é, Guido. Como é que está essa relação aí? Aumento de produção, produtividade e a logística, por mais que o governo tenta fazer, parece que a coisa não está alcançando. Antônio, e nós estamos, no início do ano, nós assistimos aí uma preocupação muito grande com relação ao plantio desta safra de verão, por conta da falta de fertilizantes com o estouro no mês de fevereiro desse conflito entre Rússia e Ucrânia, e são dois grandes produtores de girassol, de trigo, de milho. E a Rússia exportadora principalmente do potássio para o Brasil. Mas agora nós já estamos plantando a nossa safra e há uma perspectiva verdadeira de que nós vamos bater novamente o recorde de produção de grãos no Brasil. Aí a gente vê a pujança do agronegócio brasileiro. O Brasil trabalhou, o governo, as empresas particulares, e nós vamos plantar uma super safra. Mas, como você disse, Antônio, nós enfrentamos o problema da logística. Como é que nós vamos escoar esta safra? A gente pensa da maneira mais barata de se transportar grãos, que é a ferrovia. Mas quando a gente olha a ferrovia Norte-Sul, que começou a ser construída há 30 anos e até hoje nós estamos aí com problemas, né? E existem áreas aí que trabalham em regime de comissionamento, ou seja, a gente não consegue trabalhar de uma maneira plena, mas a Norte-Sul nós estamos ainda, há o transporte da empresa Rumo, que venceu um trecho aí entre Porto Nacional e Estrela do Oeste,
em São Paulo, e Estrela do Oeste é onde a Norte-Sul liga a malha ferroviária paulista e leva os nossos grãos até o Porto de Santos. Porém, nós estamos aguardando, nós precisávamos de ver esta malha ferroviária pronta também para o Nordeste, para o Porto de Itaqui, no Maranhão. E o nosso sonho também é a Oeste-Leste, né, que levaria o nosso grão até o Porto de Ilhéus. Mas precisamos ainda de muita vontade política, Antônio. Ô Guido, tá certo, nós estamos aí há poucos dias de uma nova eleição e aqui não vai nenhuma crítica a A, B, ou C ou D. Mas o que a gente fala é o seguinte, nesses últimos 20 anos, Guido, basicamente não foi feito nada, né, Guido? Só conversa, né? O grande negócio, vamos dizer assim, na construção, não só da ferrovia Norte-Sul, da Leste-Oeste, da Transnordestina e também a canalização do Rio São Francisco, essa transposição, é que isso virou um grande negócio não terminar as obras, porque as empresas pediam sempre aditivos e mais aditivos, onerando bastante a construção destas obras. E para que terminar, sendo que os aditivos estavam sendo concedidos? Aí, de um momento para o outro, esses aditivos pararam, né? Por força de uma vontade política que se chegou à conclusão. E as próprias investigações do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, eles chegaram à conclusão que isso era um grande negócio para as pessoas envolvidas, as empresas envolvidas, mas para o Brasil não. Mas aí nós assistimos à conclusão da transposição do São Francisco e agora a gente espera que essa malha ferroviária que nós estamos falando, ela seja colocada para funcionar. E existem trechos que nem no papel estão e que nós precisamos, o nosso agronegócio, nós precisamos de uma logística, Antônio. Mas nós assistimos com o passar do tempo muita bravata política e a construção de obras desnecessárias, como, por exemplo, aquela ferrovia que liga Assis Brasil, no Acre, até o Pacífico, atravessando o Peru. Uma ferrovia inviável, uma rodovia inviável para o trânsito de cargas, por conta de que você sobe em 100 quilômetros, você sai a 0 metro de altitude e vai para 4.800 metros. E não para por aí, daqui a pouco você vai descer novamente. Não tem caminhão que consiga levar essa carga subindo e descendo como um tobogã. Pois é, são essas coisas que a gente fica encabulado e aí fala assim, mas por que fica no papel durante tantos anos e estudo e dinheiro só indo para o ralo, né, Guido? Só. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, o nosso país já está provado, comprovado e mais do que aprovado. O agronegócio precisa de investimento em logística. Isso é ponto e é fato. Nesse último governo agora, começou-se a fazer alguma coisa, né, Guido? Fez-se algumas coisas, pegaram a Norte-Sul, fecharam a torneira do roubo, né? E ela conseguiu andar alguns quilômetros. Mas tem outras ferrovias ainda, algumas rodovias que precisam ser feitas para esse escoamento aqui de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, sair lá por cima, lá para a região norte do Brasil, porque é por lá que é o caminho que vai baratear o custo do nosso escoamento de produtos. Ô Guido, eu espero que o próximo governo agora que ganhe essas eleições, que consiga pelo menos dar uma acelerada mais rápida nesse começo que ele já deu, né? Antônio, a questão é governança mesmo. Nós precisamos de um projeto de Estado, porque a nossa grande riqueza é o agronegócio, mas ele tem que ser olhado com muito carinho.
porque o produtor, ele está fazendo a parte dele, e este é o principal exemplo é esta safra 2022, 2023 e 2023, que nós tivemos uma alta muito grande dos combustíveis, essa insegurança sobre a questão dos fertilizantes e o dólar subindo. Mas mesmo assim, o produtor está prometendo uma super safra, e isso vai acontecer mais uma vez, porque o agronegócio e o trabalho desses produtores, desses players todos ligados ao agronegócio é muito importante. Então, o governo federal, os deputados federais, senadores, o presidente da República terá que olhar com muito carinho, porque esse pessoal trabalha e gera bilhões de dólares, não só para o alimento do brasileiro, como também para gerar divisas. E nós produzimos uma gama de alimentos, uma coisa enorme, Antônio. Não estamos falando só de soja, não, de milho, de tabaco, de trigo e laranja. Nós do agronegócio, precisamos que olhem com mais carinho e que injetem mais recursos, porque o recurso que vai para o agronegócio, ele, em poucos meses, ele se multiplica por 2, 3, 4. Né? O Guido, me incomoda muito, porque nós estamos aí em vias de, eu não sei quem vai ocupar a cadeira de presidente a partir do dia 30, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, mas eu quero deixar aqui bem claro e dizer o seguinte, o Guido acabou de falar aqui, e eu vou assinar embaixo, porque se não fosse o agro brasileiro, hoje o Brasil não estaria na situação que está. E tem um detalhe que eu quero deixar bem claro para você que está nos acompanhando, que o setor agropecuário, o agronegócio brasileiro, não é fascista. Fascismo não tem nada a ver com produção. Fascismo é política, é uma categoria política, é uma ideologia. Não tem nada a ver com agro. Então, quem estiver falando que o agro é fascista, que o agro é isso e aquilo, esquece, porque está falando besteira e não sabe nem o que está falando. O agro é o agro. O agro é gerador de empregos, gerador de divisas e é quem está bancando o nosso país. Com certeza. E Antônio, é bom que nós vejamos, o próprio IBGE mostra que existem 33 milhões de brasileiros em situação de fome, de pobreza. Isso é um fato. Só que, anos atrás, existiam quase 14 milhões de desempregados por culpa de erros de um governo que deixou essas pessoas desempregadas. Quem está desempregado pode realmente passar fome por conta da falta do dinheiro. Então, o que nós estamos assistindo de poucos anos para cá é a recuperação do emprego e, a reboque disso, virão a recuperação da renda e, consequentemente, do poder aquisitivo. Essa é uma situação. Recuperar quase 14 milhões de empregos não é da noite para o dia. E não é mesmo, não. Ô Guido, mais uma vez, eu te agradeço sua presença aqui, muito obrigado. É um tema que a gente tem que estar batendo sempre, como nós sempre estamos fazendo. E eu te espero aqui mais vezes no nosso programa, ok? Obrigado, Guido. É um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Existem 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.